gravando um monte de vídeo, um atrás do outro, porque eu tô nesse melhor estado. Aí você pode perguntar, tá, mas e se você não tivesse, você gravaria? Depende. Como eu trabalho em TV e apareço todos os dias, porque eu faço os ao vivos. Tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu gostaria só ficar dentro do meu quarto, quietinha, ali no escuro, mas não é possível. Então eu tenho ferramentas que eu utilizo para melhorar o meu estado, mas eu negocio com os meus traços. Então, por exemplo, ok, não tô afim de aparecer, preciso, é a minha profissão. Então eu trabalho, melhoro o meu estado, aí eu fico animada, vou trabalhar, beleza. Só que eu negocio, quando for tal horário, eu vou para casa, vou ficar quietinha, vou ficar no meu quarto, vou ficar isolada. Então eu compenso eles, ele não vai ficar na dor, a não ser que, eu preciso fazer uma palestra, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então só com pessoas, só aparecendo, aí sim meu traço vai ficar na dor, porque ele precisa ficar sozinho. Eu, Cíntia, tenho necessidade de ficar sozinha porque é a forma que eu me recarrego. Tem pessoas que se recarregam como? Estando com pessoas. Não é meu caso. Então eu começo a perceber quando eu vou ficando um pouco irritada, eu falo, já sei, olha só, eu tô ficando muito com pessoas, tô saindo todo momento, não tive tempo ainda de ficar sozinha, então eu consigo falar, então, a hora que eu chegar em casa vai ser um tempo só pra mim. Eu consigo fazer essa negociação com os meus traços para que eu fique bem, para que eu fique no recurso. É sempre que é possível fazer? É sim, sempre você vai conseguir fazer a negociação, mas nem sempre você vai conseguir cumprir tão rapidamente. Então, tem momentos que eu apareço muito durante a semana, faço palestras, dou treinamentos, então fica difícil ficar sozinha. Mas assim que eu tenho um tempinho, eu fico sozinho para me recarregar, para desconectar de tudo, ou até mesmo para remoer alguma situação que eu não gostei, ou que eu gostei demais e queria entender o que aconteceu, né, algo inusitado. Então é importante ficar sozinha. Para mim, isso é muito importante, é recurso. Eu estar sozinha é recurso porque quando eu volto para ficar perto das pessoas, eu estou recarregada, eu estou com mais energia. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Esse vídeo é o seguinte, eu tô trazendo uma mentoria que é para as pessoas que têm dificuldade para gravar vídeos, para ter facilidade, ter prazer na hora de gravar, igual eu tô gravando aqui. Pra mim é um tesão enorme estar na frente da câmera, passando um conteúdo tão gostoso pra mim como é o desenvolvimento pessoal. Então, existem muitas ferramentas e essa mentoria é uma mentoria de entre 6 e 8 sessões, híbrida, tá? Tem as sessões coletivas com outras pessoas, que são sessões muito legais, a troca é muito gostosa, e também sessões individuais. A primeira sessão é o manual de funcionamento. Na minha visão, não tem como você começar a gravar vídeos, tá? Com habilidade, com destreza, sem você se conhecer. Então você precisa se conhecer e gostar de você, porque senão quando você começa a assistir os seus vídeos, quando as pessoas começam a falar, se alguém te critica, te dá um feedback negativo, a tendência é você travar, porque você não se conhece. Então a opinião do outro é muito importante. É como muitas vezes você estiver esperando uma validação do outro, vai, você é boa, vai, você é bom, você consegue. Só que nem sempre essa validação vem. E aí você tem que ter a sua força interna para poder avançar, sem esperar que o outro vá aplaudir, bater palminhas para que você vá. Às vezes, e muitas vezes, os haters, as pessoas que mais criticam, não são as de fora, são as que estão dentro de casa. Às vezes é o seu marido, a sua esposa, o teu filho, o teu pai, tua mãe, tios, primos, enfim, as pessoas ali à sua volta que com a melhor das intenções está dizendo para você não fazer isso porque você vai passar vergonha. Só que todo começo não é 100%. Conforme a gente vai gravando vídeos, conforme a gente faz algo pela primeira vez, a gente vai aprendendo e vai melhorando com a prática. É assim que funciona. E quando você se conhece, você entende quais são as suas habilidades e você foca nelas. Então, o manual de funcionamento é analisado 6 partes do seu corpo. O formato do rosto, os olhos, a boca, o tronco, quadril e pernas. Você vai receber um apanhado geral de como você funciona e depois eu separo por partes. Eu uso muito, tá? Durante a mentoria e quando a pessoa faz análise também e quer saber sobre gravar vídeo especificamente, o formato do rosto e o tronco, que são as partes mais importantes.
O formato do rosto vai dizer, por exemplo, se você é uma pessoa que pensa muito, é muito criativa, se você é uma pessoa que está sempre pensando no coletivo, no bem-estar, se você tem um pensamento estratégico, sempre pensando em troca, se eu der isso, o que eu recebo? É como se você estivesse sempre escaneando as pessoas para saber o que você pode esperar ou não dessas pessoas. Pode ser também que você tenha um pensamento mais voltado ao planejamento, a ter uma metodologia, não tenha facilidade com o improviso. Para você tem que ser tudo agendado, você tem que saber o que acontece, porque você é uma pessoa controladora. E também pode ser que o seu pensamento é muito voltado para o belo, pro bonito, você quer sempre algo perfeito, só que a gente sabe que perfeição não existe, né? A perfeição é o que? É o dia a dia, você vai aprimorando e tudo que você começa, não tem como começar perfeito, você começa e vai desenvolvendo. Os olhos, eu amo essa parte dos olhos, porque os olhos, às vezes a pessoa tá olhando aqui na câmera e você pergunta assim, você tá olhando na câmera? Aham, tô. E é um olhar que atravessa, parece que a pessoa tá do outro lado, não tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui. Esse é um tipo de olhar que a pessoa vai ter uma certa dificuldade para se conectar com os outros, mas tem técnicas para melhorar. Tem um outro olhar, que é um olhar que olha e conecta. Você, por exemplo, eu tenho esse olhar que conecta também, né? Então, quando eu estou olhando aqui para a câmera, é como se eu estivesse olhando nos seus olhos, falando diretamente para você. Esse é um olhar, quem tem esse olhar que conecta, tipo assim, sai na frente, porque conecta com mais facilidade. Tem um olhar também que é um olhar mais avaliativo, que te olha meio que de cima a embaixo, tá sempre te escaneando ali para saber o que você pode fazer, o que a pessoa pode ganhar com você. Então é um olhar mais intimidador, né? Às vezes a pessoa tem um olhar mais intimidador, que você fica meio assim, fala, eita, né? Essa pessoa parece que tá lendo meus pensamentos. Pode ser que você se sinta meio desconfortável dependendo do olhar. Tem um olhar também meio amedrontado, parece que a pessoa tá com medo de você, parece que, tá? E tem um olhar que é sedutor. Você pede um copo de água e fala, você me dá um copo de água? E a pessoa acha que você tá dando mole, porque o olhar é um olhar que seduz. Tem gente que tem consciência disso e aproveita e seduz mesmo. E tem gente que não tem consciência e fica se perguntando, puxa vida, as pessoas ficam achando que eu tô dando em cima, por que será? Então o olhar diz muito sobre isso. A boca... tem formatos de boca que é uma pessoa ríspida, é uma pessoa objetiva, é uma pessoa que não fala muito, ela fala o que é preciso, o que é necessário. Ah, fulana, eu gostaria que você falasse sobre sustentabilidade. Ah, sustentabilidade é isso aqui, não. Só isso? Isso é o mais importante, é o principal. Então a pessoa não é muito de se aprofundar, de falar com muitos detalhes, ela é mais objetiva. Tem pessoas que têm um formato de boca que ela fala e não tem objetividade nenhuma. Então ela fica falando e abre parênteses. Então, por exemplo, ela vai falar assim, então, a sustentabilidade é algo muito importante porque isso significa preservação, a floresta viva. E sabe a Joana? Sabe a Joana, nossa vizinha? Ela começou a plantar uma árvore e aí essa árvore começou a crescer e ficou a coisa mais linda. A mãe dela pegou uma maçã. Sabe a mãe dela? Aquela que foi casada com o Tião e depois se separou, teve uma traição lá e o Tião era não sei... E aí vai indo e ela não fecha o assunto principal que ela estava falando, porque ela sempre vai emendando uma coisa, vai lembrando, porque é uma pessoa de muita emoção, ela fala uma coisa, lembrou de outra e vai, e não tem fim, é uma coisa que fala, e a gente fala na TV, né? Quando a pessoa começa muito assim, fala, escuta, edita pra gente, por favor, que é pra ser mais objetiva. Tem também a pessoa que ela presta muita atenção nos outros e ela fala a forma de falar é muito estratégica, é sempre pensando no que ela vai ganhar, a forma que ela vai falar, será que vai convencer, persuadir o outro? Então é uma fala mais estratégica nesse sentido, é um momento de ficar quieto, é um momento de deixar a pessoa pensar. Tem uma fala também que a pessoa recebe uma pergunta ou alguma coisa, ela quer falar, mas não posso. Se eu falar vai dar merda, se eu falar não sei o que, se eu falar dananã. Então a pessoa fica sempre com o pé atrás, se pode ou não falar, e às vezes fala e se arrepende. E também tem uma fala, assim como o olhar sedutor, tem a fala sedutora também, que fala, que encanta. E se a pessoa tiver o olhar e a boca, esse traço sedutor, aí que seduz mesmo, sem perceber ou percebendo,
Ai, me dá um copo de água, aí o formato da boca, o olhar, enfim, né? A pessoa pode ter muitos problemas, se ela é casada, né? Tanto o homem quanto a mulher podem ter muitos problemas com relação a isso. Mas o mais interessante é que a partir do momento que você sabe qual a imagem que você transmite, você consegue moldar. O tronco é muito importante, que é como a pessoa te vê. Então, qual a imagem que você transmite? Você é uma imagem de uma pessoa largada, relaxada, que anda de qualquer jeito? Que a pessoa olha assim e fala, aquele ali, nossa, olha como ele anda, né? A pessoa não dá muita assim, credibilidade, porque parece que a pessoa pela forma, tá sempre cansada, é meio depressivo, sabe, desleixado. Tem também uma postura que é muito ereta, que a pessoa olha e acha que fulano é autossuficiente, é independente, não precisa de ajuda, é uma pessoa que muitas vezes pode passar até uma imagem de arrogância, prepotência. Se você passa essa imagem, tem como amenizar esse impacto, né? Porque às vezes, por exemplo, eu passo muito essa imagem, mas eu quero passar essa imagem? Não, então eu consigo, através de alguns elementos corporais, quebrar isso e fazer com que a pessoa me acolha, com que eu seja uma pessoa mais acolhedora, que às vezes ela queira me abraçar e tudo mais. Mas no primeiro momento, a imagem que eu transmito é essa, só que eu quebro. Mas como é que eu consigo quebrar? Através do autoconhecimento, que eu sei como é que eu funciono. Então, se eu tô entrando num ambiente que eu nunca fui e as pessoas não me conhecem, eu não quero que elas tenham uma imagem minha, que eu sou uma pessoa antipática, que eu sou uma pessoa metida e tudo mais. Eu quero uma imagem que transmita acolhimento, que elas gostem de mim no primeiro momento, que saibam que pode se aproximar de mim. Então, tem ferramentas para quebrar esse tipo de obstáculo num primeiro momento, não transmitir essa imagem. Até porque eu sou repórter, então imagina, se eu vou fazer uma entrevista com você, se eu chegar assim, tudo bom? Vamos gravar? Vamos, mas só que tem que ser rápido porque eu tô com pressa, tá? Se eu fizer isso, a pessoa trava, ela não consegue. E se for uma pessoa que nunca deu entrevista ainda, ou que já tenha dado entrevista e tenha travado, tenha ficado com medo, pior ainda. Agora, se eu chego, oi, tudo bem? Você que é a Joana? Joana, olha só, essa matéria aqui, a gente vai falar sobre empreendedorismo, como que as pessoas começaram. E antes da gente gravar, a gente vai conversar, tá? Eu vou falar sobre as perguntas e aí a gente vai alinhando. Pode ser? Tudo bem? Aí a pessoa se sente mais à vontade para falar. Então eu entro no universo da pessoa. Porque se eu chegar com toda a pompa, tem repórter que ao entrevistado fala, qual pergunta que você vai me fazer? Aí o repórter fala assim, na hora você vai saber, tá? Na hora você vai saber e fica tranquila. Gente, se alguém falar isso pra mim, pelo amor de Deus, eu fico pé da vida, porque eu quero saber, eu sou uma pessoa também controladora, eu quero saber o que a pessoa vai perguntar até pra me preparar. Tem situações que eu vou ser pega de surpresa, no improviso? Sim, mas na medida do possível, se eu puder me preparar, eu prefiro. Tem gente que, não, tem gente que é interessante que eu vou gravar entrevista, não quero saber não, na hora você me fala, aí tá tudo certo, então tá bom. E você vai entendendo, só de olhar então o formato do corpo do meu entrevistado, eu sei se ele vai me dar trabalho, se ele é uma pessoa que precisa de segurança, se ele funciona no improviso, ou ainda, se ele vai querer tomar conta da reportagem. Esses dias eu fui fazer uma reportagem e aí na hora da entrevista, a entrevistada falou, tá aqui suas perguntas, tá? Pode me fazer. Aí eu olhei pra ela, falei, olha, agradeço a sua pesquisa e tudo mais, só que eu não vou precisar disso aqui não. Não? Falei, não. Eu achei que ia facilitar para você. Eu falei, eu agradeço, mas aqui primeiro eu preciso conversar com você até para entender o que se passa. Se eu entender, aí sim eu consigo contar a história, mas se eu não entender, eu não consigo. Então não adianta você me passar as perguntas. A gente vai conversando e a gente vai alinhando. Então tá. Então eu tive o trabalho de deixá-la mais à vontade, porque ela estava toda controladora, ela queria até saber o que eu ia perguntar, como eu ia perguntar, e tinha até a lista. É muito interessante. E eu trabalho dessa forma. Tem a mentoria para você destravar, para você gravar com facilidade, sabendo como você funciona. E também eu tenho o manual de funcionamento, se a pessoa quiser só o manual, saber como é que ela como ela funciona na dor e no recurso, também. Então, você analisa o que é melhor para você, diante, né, se você é empreendedor, empresário ou não. E aí você vai ter uma vida mais leve, com muito mais recursos. Eu falo que o conhecimento liberta e os traços de caráter trazem isso pra gente, essa liberdade de ser quem somos e principalmente a partir do momento que a gente entende quais são os nossos traços, os nossos picos,
a gente consegue viver com mais leveza porque a gente se respeita e fala para o outro como é que a gente funciona, ele passa a respeitar e admirar a gente, fala, você funciona assim, então tá bom, eu vou te tratar assim porque eu quero te ver bem, né? Você não quer ver o outro mal. Sabe que se uma pessoa é esquizoide, ela precisa ficar sozinha. Se você não deixa ela sozinha, ela vai te dar patada o tempo todo. Você vai querer levar patada? Eu não quero. Então, se eu percebo que uma pessoa próxima a mim tá muito só dando patada, é um porco espinho, tá ali soltando espinho até não querer mais, aí eu falo, olha, eu vou dar uma volta, eu vou ao shopping, eu vou deixar você sozinho aí, daqui a pouco eu volto, tá? Pode ficar à vontade. E quando eu volto a pessoa tá melhor, porque eu sei como é que funciona. Então todo traço tem a sua chatice quando tá na dor, mas todo traço é maravilhoso quando tá no recurso.